Olá galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Ivandro e esse é o canal Cristão 100%. Para quem já está me acompanhando já há algumas semanas, eu agradeço de coração a confiabilidade, a credibilidade. E quem está entrando aqui pela primeira vez, eu faço o convite de que esteja se inscrevendo no canal, esteja deixando seus comentários, deixando seus likes. Isso me ajuda muito para fazer com que os buscadores do YouTube vejam esse tema como algo relevante e compartilhem com um leque maior de pessoas. Isso vai fazer com que esse projeto cresça e consiga alcançar outras pessoas e com certeza levar mais pessoas a ter uma vida com um significado maior. O tema de hoje, o que eu quero conversar com vocês um pouquinho, é sobre a ponte sobre o abismo. Semana passada, nos últimos episódios aqui nesse canal, a gente começou a discutir um pouquinho sobre a série Caminho a Cristo, um passeio com Jesus. A gente viu o primeiro tópico dessa série, o amor de Deus. A gente entendeu um pouquinho sobre o que é esse amor de Deus, como ele se manifesta, e dentre uma das manifestações do amor de Deus está a revelação através de Jesus Cristo. Hoje nós vamos amplificar mais essa revelação para entender o que essa revelação de Jesus Cristo tem a ver com a temática do vídeo de hoje. Então vamos lá. O tema que eu escolhi hoje, a ponte sobre o abismo, traz a metanarrativa do grande conflito entre o bem e o mal. Voltando um pouquinho na história, há mais ou menos 6.000 anos, Deus criou o ser humano perfeito. E a partir da criação, o ser humano, a humanidade como um todo, desfrutava de um contato próximo e íntimo com o Criador. Não havia necessidade de um mediador, de uma conexão entre a humanidade e a divindade. Infelizmente, com o advento do pecado, com a entrada do pecado em nosso mundo, essa conexão, esse contato que a humanidade tinha com o Criador acabou se rompendo. E o ser humano ele se tornou um ser alienado de Deus. Aquilo que para o ser humano era algo inerente, era algo imperativo, buscar a Deus sobre todas as coisas, passou a se tornar algo oposto. O ser humano começou a rejeitar a presença de Deus, começou a fugir da presença de Deus. A gente vê esses tipos de eventos acontecendo nos primeiros capítulos de Gênesis, especialmente no capítulo que faz a menção da queda do ser humano. Enquanto Deus foi até o ser humano procurando ele, o ser humano se escondeu de Deus. A gente vê nesse contexto, nesse quadro, os primeiros sinais de um problema que perpetuaria a raça humana, a alienação de Deus. Mas o Criador, ele, em sua onisciência, em sua bondade infinita, ele não quis que a humanidade continuasse alienada de Deus. O que ele fez? Ele criou um canal, estabeleceu um canal no qual o ser humano, a humanidade como um todo, consegue ter acesso novamente ao Criador. Por mais ou menos 4.000 anos, profetas e mais profetas foram profetizando a vinda de um Messias que, quando chegasse a plenitude dos tempos, esse Messias ele nasceria e restauraria essa conexão com o céu. E de fato esse Messias veio, esse Messias é Jesus, e Jesus é a ponte sobre o abismo. A palavra, as escrituras sagradas, elas são unânimes em afirmar que o único canal que pode estabelecer essa conexão entre humanidade e divindade é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a ponte sobre o abismo. Que abismo é esse? Uma vez o ser humano alienado de Deus, ele entrou dentro de um abismo, dentro de um poço de pecado, de imoralidade, de guerra contra o Criador. E Jesus, ele faz uma ponte sobre esse abismo de tal maneira que o ser humano consiga ter
uma oportunidade de voltar aos braços do Pai. Jesus, como diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei. Nos tempos bíblicos, ter um momento de refeição não era apenas algo do dia a dia. Você ser convidado para uma refeição demonstrava um evento solene, demonstrava que você era uma pessoa bem vista por aquele que lhe estendia o convite. Ou seja, era uma forma de você ser bem-vindo naquele lugar e receber o carinho que aquelas pessoas tinham por você. E Jesus, no livro do Apocalipse, ele fala justamente isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Uma outra tradição interessante dos tempos bíblicos é quando um sujeito tinha uma mensagem para um outro sujeito, ele chegava na localidade que esse sujeito morava e gritava o seu nome à distância. Entretanto, quando a mensagem era de suma importância, uma mensagem assim, imperativa, uma mensagem assim, de importância sem precedente, o que ele fazia? Ele chegava e batia na porta. João, ao descrever o quão importante é a mensagem de Jesus, o quão importante é a gente aceitar essa ponte em nossa vida para restabelecer a conexão entre nós e o Criador, em vez de usar a linguagem de um simples grito, eis que estou à porta e bato, ele usa não, eis que estou à porta e bato, ou seja, ele usa uma estrutura linguística no grego que dá a entender que Jesus está batendo literalmente na porta, demonstrando o quão imperativo e o quão necessário é a gente fazer uso dessa ponte. Então, meus amados, resumindo o tema de hoje, o ser humano foi criado perfeito por Deus. Infelizmente, o pecado veio e criou um abismo de separação entre Deus e o ser humano, entre a divindade e a humanidade. Entretanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus amados, a única conexão entre o céu e a terra que pode nos levar, de fato, ao Criador é através de Cristo Jesus. Não existe nenhum outro canal que nos conecte de volta com o Criador. A única ponte sobre o abismo do pecado é a ponte chamada Jesus Cristo. Então, meus amados, se de alguma forma essa reflexão, esse pequeno momento de compartilhamento de ideia que eu trago para vocês, de alguma forma tocou em você, se você gostou, se você não gostou, enfim, deixe seus comentários, os pontos positivos, os pontos negativos. Estamos aqui começando agora esse projeto, é a quarta semana que a gente está trabalhando nesse projeto e os feedbacks eles são muito importantes para a gente estar crescendo. Meu maior objetivo com esse trabalho não é ganhar popularidade, não é ganhar fama, não é nada disso. Meu único propósito com esse projeto, com esses temas que eu compartilho aqui, é levar as pessoas a ter uma verdadeira experiência com o Criador. A gente vive num mundo hoje em que estamos soterrados com ideias, filosofias e formadores de opinião que, em vez de preencher esse vazio que o ser humano traz em seu coração, simplesmente leva o ser humano para um vazio mais profundo. E o meu projeto, minha proposta e o meu desejo é que, de alguma forma, esses pequenos vídeos, essas pequenas mensagens, mesmo que não tenha profundidade teológica, mesmo que não tenha daquele requinte de sofisticação que outros gigantes do YouTube têm, possam de alguma forma contribuir para levarmos esperança, levarmos as pessoas a reconhecer que sim, existe um Pai que se preocupa conosco e que podemos sim nos achegar a esse Pai. Um abraço a todos, não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima semana. Um abração, amigos!